Dando continuidade à nossa aulinha passada, a gente vai retomar o assunto sobre descendência mitológica. Vocês lembram que na aula passada a gente falou do início? Vamos recapitular. No início tudo era o caos, aí surge a mãe Gaia, que é a terra, surge o amor, e esse amor faz com que ela deseje ter um companheiro, e esse companheiro é formado a partir do próprio corpo da mãe terra. Então nasce Urano, que é uma parte da terra que seria o céu, conhecido como Deus Céu. Os dois se namoram, têm um relacionamento duradouro e eles têm vários filhos. Entre os filhos, a gente tem uma classe chamada Titãs, que são os gigantes, os fortões, lembram? Dentre os titãs, a gente tem um que é mais importante de todos, ou um dos mais importantes, que é chamado Cronos ou Saturno, o deus do tempo. Vamos botar pra cá. O tempo, galera, ele é implacável. E não obstante, o próprio Saturno se identificava como tal. O Saturno era uma figura tirana. Vocês já viram... Vamos fazer uma exemplificação aqui. O tempo, ele não perdoa ninguém, nem eu, nem vocês, nem ninguém, né? Por exemplo, tu chega 5 minutos atrasada para pegar o teu voo atrasado. Tu consegue ir para o lugar que tu desejava? Né? Tem coisas que o tempo ele limita e a gente que precisa se adaptar, na verdade. Se tu não te adaptar à vontade dele, à ordem dele, quem perde é tu. Às vezes ele deixa a gente ganhar, mas ele é bandidão. Ele é bandidão. E o Saturno, chamado também de Cronos, não era diferente. Então, o que ele fez? A pedido de socorro da mãe, ele foi lá e castrou o próprio pai. Lembram disso? Trancou o pai Urano no Tártaro, na região dos infernos, e assumiu o controle da humanidade. Ok. A mãe Gaia um dia o chamou e disse assim pra ele: escuta, guri, tu não vai te casar? Eu acho que tu precisa, né, uma companheira, tu vive tão sozinho, tão atarefado. E aí ele casou-se, teve uma relação com uma menina chamada Rhea. Eles tiveram uma relação de marido e mulher, né? E com o tempo essa menina ficou esperando um bebê. Tamanha surpresa dessa garota que quando chega na hora de ganhar, ela ganha o primeiro filho e ele o toma dela e o engole. Ela, apavorada, sem saber o que acontece, pergunta: o que está acontecendo? Não estou entendendo. A mãe Gaia, antes dele ter o primeiro filho, havia feito uma profecia a ele. E essa profecia dizia o seguinte: o primeiro filho que tu tiveres te destronará como tu fizeste ao teu pai. Ou seja, se tu quer continuar no controle do mundo, não tenha filho. Se tu quiser perder o controle, o tenha. Isso assustou muito Saturno, que era um tirano e acreditava no próprio poder para dominar a humanidade. Então ele achou por bem não deixar que esses filhos crescessem. Eu disse esses filhos porque depois desse primeiro vieram outros. Cada vez que a Rhea ficava grávida, ela ganhava o neném e Saturno ia lá engolir. Cada vez que ela ganhava o filho, ele ia lá e engolir. Isso se repetiu por algumas vezes e chegou ao ponto dela estar tão cansada, tão abalada física e mentalmente, que ela foi procurar ajuda da sogra. Então ela recorreu à mãe Gaia e disse: olha, Gaia, eu tô bem chateada, eu quero ter um filho, eu sou mulher, eu quero ter a minha prole, quero cuidar da minha família, quero educar os meus filhos, só que cada vez que eu vou ganhar neném, o Saturno faz o que a gente sabe. O que eu podia fazer para ter um filho? Pelo menos um já me deixaria satisfeita. Então a mãe Terra, indo contra o tempo, próprio filho,
Ensinou a Nora o seguinte: vamos fazer o seguinte, a próxima vez que tu ficar grávida, tu espera teu bebê, e ao invés de entregar esse bebê pro Saturno, como tu sempre faz, tu entrega uma pedra enrolada, uns panos, que ele nem vai saber se é uma criança ou o que é, ele vai engolir e vai ficar por isso mesmo. Nesse momento tu pode esconder o bebê até que ele cresça e tenha força. E assim foi feito. Na próxima gestação, assim que ganhou o nenê, a Réia deu uma pedra pro Saturno no lugar da criança e pediu que o nenê fosse criado pelas ninfas da floresta. Quem eram as ninfas? As ninfas eram beldades que habitavam rios, lagos e florestas. Eram meninas lindas que usavam sempre flores nos cabelos, normalmente túnicas brancas, e elas eram inspiradoras da sexualidade humana. Exatamente por serem virgens e belas, exatamente da palavra ninfa, sai a expressão ninfomaníaco, que é aquela pessoa que tem a mania de sexo, ou a palavra ninfeta, que seria uma menina novinha que inspira o sexo nas pessoas, né? Então vem da palavra ninfa. Essas ninfas pegaram o bebê para criar e criaram ele na floresta. Quando Saturno descobriu que havia sido enganado, ele saiu desesperado a procurar onde tá, meu filho, eu preciso detonar com essa criança, como que eu faço? E aí quando ele se aproximava do lugar onde as ninfas moravam, as ninfas escondiam o bebê, que mais tarde se chama Júpiter ou Zeus, em cima de uma árvore. E pediam para os curetes, que eram umas entidades, tipo de uns duendezinhos, uns homenzinhos baixinhos, que batessem os pés e cantassem e pulassem na hora que o Saturno estivesse passando, para que ele não ouvisse o choro do bebê. Dessa maneira, esse bebê cresceu, Saturno não o encontrou, e ele cresceu. E se tornou um cara forte, justo e muito inteligente. Esse rapaz teve o nome de Júpiter ou Zeus. Quando ele era ainda bebê, ele foi amamentado por uma cabra, porque as ninfas eram virgens, nem tinham como amamentá-lo, né? Então ele foi amamentado por uma cabra chamada Amalteia. Essa cabra, tempos mais tarde, ela foi enviada por ele ao céu e tornou-se a constelação de Capricórnio. Cabra, Capricórnio, né? Em homenagem a Amalteia. Então o Júpiter cresceu, se tornou um homem forte, decidido, e resolveu retomar o trono que por direito era dele. Ele era o sucessor. Sabia da tirania do pai e resolveu que ia terminar com isso. Então o que ele fez? Ele entrou em contato com a mãe e disse: mãe, tu me ajuda, que eu preciso tombar esse cara. Mas como que a gente vai fazer? Ele é um titã, afinal de contas, é meu pai. Aí a mãe deu a ideia a ele de eles fazerem uma poção mágica, na verdade uma poção envenenada, né? Uma poção de veneno, para que ele se sentisse mal e dessa forma o Júpiter pudesse fazer o que ele desejava. Então a mãe combinou uma noite de amor com o Saturno, e aí bebericando e conversando né, entre um love e outro, ele tomou aquela bebida e começou a ficar ruim, ficar ansiado, começou a passar mal e de repente vomitou todos os filhos que havia engolido. Vomitou. Todos já adultos. Nesse vômito veio o Poseidon, veio o Hades, veio a Hestia, veio uma galera. A Ceres. Quando ele vomitou essa galera, o Júpiter, ele ficou enfraquecido, então o Júpiter pegou ele e trancou ele no Tártaro. Na verdade, o Júpiter repetiu com ele o que ele havia feito com o próprio pai, né? A história, no caso, se repetia. E a profecia, finalmente, estaria cumprida, né? O filho destronando o pai. Quando ele trancou o Saturno no Tártaro, ele reuniu os irmãos e resolveu tomar conta do mundo, dividindo esse mundo, o controle desse mundo, com os irmãos. Então ele chamou Poseidon, ou Netuno, como também é conhecido, e disse assim para o Poseidon: Poseidon, meu irmão, a ti, eu vou dar o reino das águas. Tudo que tiver abaixo da água, tudo que tiver embaixo das águas, vai ser do teu domínio. Navios encalhados, animais marinhos, vegetação, tudo que tiver sob a água é tu que manda. E para isso,
tu vai usar esse tridente. A Poseidon foi oferecido um tridente, que é aquele garfo de três dentinhos assim. E com esse tridente tu vai desencalhar navios, e quando tu quiseres, quando tu ficares revoltado, tu pode agitar o tridente, tu pode provocar terremotos e maremotos. E a Poseidon foi dado então o reino das águas. Poseidon, feliz com o reinado, pegou o seu tridente e desceu para o seu reino. Aí Júpiter olhou para o Hades, que também é conhecido como Plutão, que a gente já falou dele no outro momento, disse assim para o Plutão: a ti, Plutão, meu irmão, eu vou te dar o reino do submundo. Tudo que tiver abaixo da terra é do teu domínio. Animais tipo minhoca, raízes, qualquer planta que tenha sido colocada abaixo da terra, e inclusive o reino dos mortos. Porque a gente sabe que quando as pessoas morrem, normalmente, não sempre, mas normalmente elas são enterradas, colocadas na terra. Então, quando as pessoas eram enterradas, elas desciam para o reino do Hades. E aí disse assim para o Hades: olha, só tem uma coisa, eu quero que tu use, se algum dia tu tiveres que voltar à superfície, que eu espero que tu não volte, porque como tu vai chefiar o reino dos mortos, o povo vai pensar, vai associar o teu nome sempre com a morte. Quando fala em Hades, todo mundo pensa: morri ou vou morrer. E aí isso vai causar um desconforto para a população. Então assim, tu nunca vem à superfície. Quando tu precisar falar alguma coisa comigo, quando eu precisar falar alguma coisa contigo, eu desço até o Hades e a gente conversa. Mas tu não vem aqui. Se muito necessariamente tu precisares vir até a superfície, então tu usa esse capacete da invisibilidade. Que esse capacete aqui vai te tornar invisível. E aí as pessoas não vão ver tu transitando por entre elas. Gente, guris e gurias, já falei, vou repetir. O Hades em momento algum é um deus ruim. Ele não é deus da morte, ele não mata ninguém, nada disso. A responsabilidade do Hades, que eu vou contar depois quando a gente for falar dele em específico, é julgar as almas que chegam no reino dele. Eu vou contar detalhes depois para vocês, mas tem um ritual que os antigos gregos promoviam, que é quando eles enterravam os seus entes queridos, eles sempre colocavam uma moeda, ou na boca ou no olho. Depois eu conto por quê, tá? Quando o Zeus fez essa distribuição, essa separação da divisão do mundo, ele disse: eu, Zeus, ou Júpiter, eu vou ficar responsável pelo céu e a terra. Eu vou ser o raio do Deus e do trovão. E quando vocês virem uma tempestade muito horrorosa, saibam que eu estou enfurecido. Detalhe, como fui eu que trouxe vocês à vida novamente, que tirei o mundo do domínio daquela criatura inóbil, eu sou o dono do mundo nesse momento. Eu sou responsável por tudo. Então, quaisquer coisas que eu venha a ordená-los, vocês já sabem, né? Terão que executar. A minha palavra é a primeira e a minha palavra é a última. Dessa maneira, Zeus assumiu o trono do Olimpo e ficou senhor de tudo que ali havia. Ele é intitulado o Deus dos deuses, ou seja, é ele reinando sobre todos os outros. Esse cara era um cara extremamente respeitado e temido. Quando tu tentava, muitas poucas vezes aconteceu, deve ter acontecido, eu até não lembro de alguma, não me ocorre agora, mas quando tu desobedecia Zeus, se ele não te desse um castigo bem rigoroso para tu lembrar pro resto da vida, como ele fez com Prometeu, ele te fulminava com raio e te matava. Tu imagina, é do meu jeito, não é? Então, se não é, pá, toma. Né? Então, os deuses o temiam demais, os mortais nem se falam. O pessoal, depois a gente vai fazendo essa evolução, né? Mas assim, guris e gurias, ó, a população grega acreditava em vários deuses, né? Isso depois que surgiu o homem, porque até então que eu tô contando pra vocês, o homem não tinha aparecido, isso é posterior. Mas só pra vocês terem uma ideia, quando o mundo foi povoado, segundo a mitologia grega, os homens passaram a temer o divino. E até hoje, né? A gente tem uma consideração, a gente tem um respeito e a gente tem um certo cuidado. A maneira como o povo, a maneira que o povo achava de agradecer aos deuses, de pedir coisas aos deuses nessa época, era fazendo oferendas.
Então eles construíam grandes templos. Aliás, alguns deles até muito pouco tempo existiam, as ruínas, né? Isso é uma coisa bastante curiosa, porque quando eu sempre abordo isso nas minhas aulas, quando a gente fala de mito, é uma coisa que um mito fantástico desses, então, né, uma coisa que é surreal. Mas por outro lado, e a arquitetura? E os templos que existem até hoje que foram feitos em honra a esses deuses? Como é que estão lá e por que estão lá? Em algum momento eles foram cridos, né? O povo prestava culto a esses deuses, então eles construíam templos faraônicos, né? Nossa, tem inclusive um templo muito antigo que chama-se o Templo de Diana, que depois a gente vai falar dela, que é a deusa Artemis, que foi considerada uma das 7 maravilhas do mundo antigo, o Templo de Diana. Ah, lembram que lá no início eu contei pra vocês que quando eu chegava em casa na 3ª série, quando eu botava o pé na porta, a minha mãe perguntava quem foi Medeia? E a gente tinha que saber, senão era castigo. Tinha outra coisa também, a sabatina não terminava aí. De vez em quando a gente chegava, botava o pé dentro de casa, antes de tirar o calçado, antes do banho, antes do café. Me diga as 7 maravilhas do mundo antigo. E aí tu tinha que buscar lá. Nossa, assim, a queima-roupa, a gente sabia porque a gente tava sempre com aquilo na cabeça, porque aquela pergunta era recorrente, mas imagina, a estátua de Zeus, o templo de Diana, o mausoléu de Halicarnasso, Colosso de Rhodes, o Jardim Suspenso da Babilônia. Ai, meu Deus. Qual outro? Ai, faltou 2. Ai, meu Deus. Qual que é o outro? Jardim Suspenso da Babilônia, já falei, né? A Pirâmide de Quéops. Ai, agora eu esqueci, mas daqui a pouco eu vou lembrar. Tá, tudo isso aí tu tinha que saber. Então o Templo de Diana, ele era uma das 7 maravilhas do mundo antigo, e a estátua de Zeus também, tinha uma estátua faraônica também, repetindo o adjetivo, na entrada do porto, que essa não durou muito, tem pouco tempo ela foi tombada, que também era considerada uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Falei já. Tô bloqueando aqui querendo lembrar, mas ok, não vou desviar o foco. Então, o Olimpo era como a gente já falou, era um monte, uma montanha habitada pelos deuses e chefiado pelo próprio Zeus. O nome Zeus já era motivo de temor geral, total. Mas ele não era um deus injusto, não, ao contrário. Ele primava sempre pela justiça. O Zeus, o que diferencia o comportamento divino dessas entidades mitológicas do nosso Deus, que é perfeito, é exatamente a imperfeição. Os deuses tinham defeitos humanos. E mais uma, que eu vou dizer para vocês. Eles eram divindades, eram imortais, mas eles tinham defeitos iguais aos nossos. Só que assim, ó, Deus o livre, fazendo um trocadilho, tu ter um dom e não atribuir esse dom a um Deus. Hoje em dia, a gente sabe que os dons que a gente recebe do divino são do divino. Por exemplo, todo mundo nasce com dom. Um sabe fazer um bolo de chocolate bem bom, o outro sabe andar de skate, o outro escreve com primor, sei lá, tem N dons. Esses dons a gente não tem à toa, não foram desenvolvidos à la louca, não. Esses dons nos foram dados por Deus. A ideia do dom, gurizada, é uma crença minha, e acho que tô certa, né? Talvez não, mas acho que sim. É que Deus nos presenteia com dom para que tu repasse o reflexo desse dom pro teu próximo. Então, o que tu sabe fazer de melhor, não é interessante que tu faça para ti, é interessante que tu faça pro teu próximo. E assim vira uma corrente do bem, né? Esse assunto de corrente do bem veio a calhar. Em toda conversa que a gente tiver, sempre a gente vai fazer uma abordagem de inquirição. Vou desafiar você. Vou desafiar você. Qual é o teu dom? Eu tenho 3, 4, 5. Ok, deves ter. Mas qual é o teu maior dom? O que tu considera o teu maior dom?
Pega uma caneta e um papelzinho e anota aí. Nos nossos encontros, sempre que vocês puderem anotar alguma coisinha legal, porque daí no nosso próximo encontro vocês têm a resposta do desafio anterior. Em um outro momento eu já fiz um desafio que era o desafio do Narciso, do espelho. Se vocês não assistiram o vídeo, corram lá para vocês verem. Te propunha fazer uma autoanálise, ver o teu reflexo interior, ver se tu gostava dele e o que ele te dizia. Corre lá para ver porque ficou muito bom. E agora o de hoje é: qual é o teu dom? Escolhe um. Ah, nisso eu sou bom, isso eu sei fazer bem, nisso ninguém me ganha. Ok, essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta: o que tu faz com o dom que Deus te deu? Tu guarda pra ti? Tu esconde de todo mundo? Já começou errado. Dons nos são entregues, nos são emprestados para serem passados à frente. Dá pra entender? Eu acredito, Grace Luz, acredito que tenho o dom da oratória. Me sinto bem em falar, acho que falo com convicção, tenho uma dicção razoável. É justo eu ficar na minha casa olhando no espelho e falando comigo? Pois é, guria, e aí, né? E aí, não, mas que... Não. Pra que eu vou usar? Pra fazer fofoca? Menina, nem te conto. Olha, eu tenho uma coisa pra te contar que não vais acreditar. Não. Pra ficar enchendo o saco, botando pilha, botando... Ai, para, vai limpar isso ali, junta aquilo ali do chão, né? Não. Pra que eu vou usar meu oratório? O dom de falar. Eu já uso na minha profissão, porque eu sou professora, mas eu posso usar muito mais. Eu tô usando com vocês. Eu tô propondo uma linha de raciocínio, uma linha de pensamento, uma linha de autoconhecimento, e dessa maneira eu tô ajudando a mim, por estar botando em movimento o meu dom, e tô ajudando a vocês, que eu tô fazendo vocês pensarem. Esse é o grande lance, é o grande pulo do gato. É tu te olhar e ver até que ponto tu tá indo bem e até que ponto tu tá indo mal. Comentem depois do vídeo, hein? Eu quero ouvir isso aí. Quero ver o que vocês têm pra me dizer. Vamos lá, tema de casa. Primeiro, qual é o teu dom? Qual é o teu maior dom? Ou qual que tu considera mais top? Segunda pergunta, o que tu faz? Não vale mentir, hein? A gente já falou outro dia da mentira. O que tu faz com o dom que Deus te deu? Olha, agora não tô fazendo nada, porque né, não tô tendo oportunidade. Não vale. Pode até falar, mas aí nós vamos mexer com isso aí. Oportunidade a gente sempre tem. Ah, olha, eu sei fazer bolo de chocolate, mas também, né, só come, engorda. Faz e vai dar lá pro teu próximo, lá, leva lá. Tem um monte de gente querendo comer um bolo de chocolate. Até eu, manda pra mim que eu quero. Né? Se andar de skate, o que eu faço com o meu dom? Pega o teu skate e vai ensinar a gurizada lá na escola que eu dou. Tem um monte de guri querendo aprender a andar de skate e não tem nem um chinelo, que dirá um skate. Vamos lá, vamos dar aula pra essa gurizada aí, vamos botar essa gurizada a rodar. Né? Então sempre tem um caminho de tu usar o teu dom. Ok, feito o desafio então, a gente volta para o dom do Olimpo. Muitos deuses criam que os dons das pessoas eram doados por eles. E vou contar para vocês depois algumas histórias onde mortais, réis mortais, né, uma expressão bem famosa, ousaram dizer em voz alta que os próprios dons eram só seus, que não tinham nada a ver com os deuses. Menino, menina, zebra na certa, deu ruim. Os deuses intitulados dominantes do dom, nossa, fizeram uma balbúrdia, depois eu vou contar. Tem vários exemplos, tá? Bueno, vamos parar um pouco agora. E aí a gente vai para a vida efetiva do Júpiter, tá bom? A gente se fala no próximo vídeo. A gente continua ele próxima semana. Quem curtiu o vídeo,
dá um like lá. Vamos fazer um juramento de dedinho com o polegar. Segue a titia lá no Instagram e se inscreve no canal, porque vai ter muita coisa legal que eu vou contar pra vocês. A gente vai conversar muito, tem muita coisa bacana. Tá bom? As tiragens, elas vão ser mensais e fora isso, intercalando, vai ter um monte de conteúdo bacana pra gente escutar. Tá bom? Muito obrigada pela companhia, um grande abraço e fiquem todos com Deus.